Os 5 maiores erros ao investir em criptomoedas. Criptomoedas. 5 erros que destruíram fortunas de milhões de reais. Em 2021, um engenheiro de São Paulo vendeu seu apartamento por 850 mil reais e colocou tudo em criptomoedas. 18 meses depois, ele tinha 61 mil reais na conta. Não foi azar. Não foi golpe. Foi um roteiro que se repete com milhares de brasileiros todo ano. E o pior: os erros têm nome, têm hora e uma lógica quase cruel. Hoje você vai conhecer os 5 erros que mais destroem patrimônio no mercado cripto. E o quinto, o mais silencioso de todos, é exatamente o que a maioria faz achando que está sendo inteligente. Fica até o final. Esse erro pode estar acontecendo com você agora. O Bitcoin chegou a 69 mil dólares em novembro de 2021. Naquele momento, o Google Trends registrou o maior volume de buscas pela palavra Bitcoin da história. Sabe o que isso significa? A maioria comprou no topo. Esse fenômeno tem nome: FOMO, medo de ficar de fora. Quando uma criptomoeda sobe 300, 400, 600% em semanas, o cérebro entra em modo de urgência. A notícia está no Jornal Nacional. O vizinho está falando. O grupo do WhatsApp está em êxtase. E é exatamente aí que o amador compra. Exatamente quando o profissional começa a vender. Dados da Glassnode mostram que em dezembro de 2021, um mês após o topo, mais de 40% dos detentores de Bitcoin já estavam no prejuízo, em menos de 30 dias. A lógica é simples e brutal. Quando todo mundo quer comprar, não há comprador para sustentar o preço. E o que sobe rápido demais cai ainda mais rápido. O antídoto não é prever o topo. É construir uma estratégia de entrada fracionada. Aportes regulares independente do preço. O chamado DCA. Quem aplicou R$ 500 por mês em Bitcoin entre 2018 e 2023, mesmo atravessando duas grandes quedas, acumulou retorno médio acima de 180%, sem precisar adivinhar nada. Mas evitar o FOMO é só a primeira camada. O segundo erro é onde a maioria perde dinheiro mesmo quando o mercado está subindo. Em 2022, a CoinMarketCap listava mais de 21 mil criptomoedas ativas. Hoje, em 2025, esse número caiu para 14 mil. Mais de 7 mil simplesmente sumiram do mapa, extintas, abandonadas ou expostas como fraudes. Muita gente ouviu falar em diversificação e entendeu errado. Comprar 15 altcoins diferentes não é diversificar, é distribuir risco em projetos que você não conhece, não acompanha e não consegue avaliar. O problema tem nome: diversification, quando diversifica tanto que piora sua posição em vez de protegê-la. Um estudo de Cambridge de 2023 mostrou que carteiras com mais de 10 criptomoedas diferentes tinham desempenho 34% inferior às carteiras concentradas em 2 ou 3 ativos no mesmo período. A lógica faz sentido. Bitcoin e Ethereum juntos representam mais de 60% da capitalização do mercado cripto. São os ativos com maior liquidez, maior adoção institucional e maior histórico de recuperação após crises. Diversificação inteligente significa alocar a maior parte em ativos consolidados. Reserve uma fração menor, nunca mais de 10 a 15%, para projetos com maior potencial e maior risco. Você não precisa de 20 apostas. Você precisa de apostas certas. E por falar em apostas erradas, o terceiro erro é onde o dinheiro literalmente desaparece. Em novembro de 2022, a FTX, segunda maior exchange do mundo, faliu em 48 horas. Mais de 8 bilhões de dólares de clientes evaporaram. No Brasil, estima-se 200 mil usuários diretos atingidos. 2 anos antes, em 2020, a exchange brasileira Atlas Quantum sumiu com 1 bilhão e 500 milhões de reais. Quase 30 mil pessoas lesadas em território nacional. Existe um princípio fundamental no universo cripto: Not your keys, not your coins. Se você não tem a chave privada, você não tem as moedas. Você tem uma promessa. Manter criptoativos em exchanges é conveniente, mas é deixar todo o seu dinheiro na conta corrente sem garantia do fundo garantidor. Se quebrar, você perde. A solução é carteira de hardware. Dispositivos como Ledger ou Trezor que armazenam chaves privadas offline. O custo varia entre 400 e 1.200 reais. Uma proteção barata para qualquer patrimônio relevante. A regra dos profissionais é clara: mantenha na exchange só o que está negociando ativamente. O resta, a gente vai para a custódia própria. Mas tem um erro ainda mais comum. Um que não aparece nos noticiários, mas corrói o patrimônio mês a mês. Silenciosamente. Aqui começa a resolução do que foi prometido no início.
O engenheiro que perdeu R$ 789 mil não cometeu apenas um erro. Mas o que transformou uma perda controlável em catástrofe foi este. Ele não vendeu quando devia. Esperou o Bitcoin voltar ao preço que pagou. E ficou esperando enquanto o mercado caía mais 60%. Esse comportamento tem nome na economia: ancoragem. Fixar uma decisão em um número de referência, geralmente o preço de compra. E recusar qualquer realidade que o contradiga. Daniel Kahneman, Nobel de Economia em 2002, demonstrou que a dor de uma perda é 2 vezes mais intensa do que o prazer de um ganho. Isso significa que o investidor médio prefere sofrer perda maior depois a realizar perda menor agora. No mercado cripto, esse viés é letal. Uma queda de 50% exige alta de 100% para empatar. Uma queda de 80%, completamente comum em altcoins, exige valorização de 400%. Muitas nunca voltam. A solução não é vender na primeira queda. É ter um plano de saída antes de entrar. Defina antes de comprar. Qual é meu limite de perda? 20%? 30%? E siga o plano, independente da emoção do momento. Isso separa o investidor do especulador e separa o patrimônio preservado do dinheiro perdido. Este é o quinto erro, o mais silencioso e provavelmente o mais ignorado por quem começou agora. No Brasil, desde 2019, a Receita Federal exige declaração de criptoativos acima de R$ 5.000. Ganhos acima de R$ 35.000 por mês com venda de criptomoedas estão sujeitos ao imposto de renda. Alíquotas variam de 15% a 22,5%. E sabe qual é o maior problema? A Receita sabe. Desde 2019, exchanges brasileiras reportam automaticamente as operações dos usuários ao fisco. Em 2023, a Receita Federal autuou mais de 25 mil contribuintes por omissão com criptoativos. O valor médio das multas foi R$ 43.000, fora os juros da Selic desde a omissão. Tem mais. Muita gente não sabe que trocar uma criptomoeda por outra, vender Bitcoin para comprar Ethereum, é um evento tributável. Não precisa converter para reais. A permuta já configura alienação fiscal. A solução é simples, mas exige disciplina. Use uma planilha ou software especializado. Existem ferramentas brasileiras como Coinly e Bitcoin Trade Inform para rastrear cada operação, calcular custo de aquisição e apurar imposto mês a mês. Pagar o imposto na hora certa é muito mais barato do que pagar multa depois. Vamos recapitular tudo o que você aprendeu hoje. Comprar no pico por impulso destrói a entrada. Diversificar às cegas dilui o potencial. Deixar tudo na exchange entrega o controle para terceiros. Segurar prejuízo por ancoragem transforma perdas controladas em perdas totais. Ignorar imposto transforma ganhos legítimos em passivos fiscais. Esses 5 erros não são exclusivos de iniciantes. Gestores experientes já caíram em cada um. A diferença? Eles aprenderam. E você acabou de aprender também, sem pagar pelo erro. Agora uma pergunta direta. Dos 5 erros, qual você já cometeu ou está cometendo? Escreve nos comentários só o número. Só o número. E veja quantas pessoas estão na mesma situação. Isso mostra que você não está sozinho. E que há caminho de volta. Se esse conteúdo mudou sua forma de ver criptoativos, compartilha com quem está começando. Não precisa de texto. Só encaminha. Pode ser o gesto mais valioso que você faz hoje por alguém que se importa.